Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Alcionei Miranda, sou advogado e pastor ordenado pela Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Musical, o pastor César também que está conduzindo aí este tema. Um pastor divorciado pode dirigir uma igreja? E eu confesso a vocês que quando fui convidado para gravar esse vídeo, eu pensei 1 milhão de vezes se deveria ou não falar sobre este assunto, que para mim foi um dos assuntos mais difíceis em toda a minha vida. Eu que já tive a oportunidade de participar de diversos debates aí na Rádio Musical, presencialmente, na época do nosso saudoso amigo evangelista Carlos Apolinário, também diversos debates com o pastor Roberto Carlos Cruvinel. Enfim, agora falar sobre um assunto que é espinhoso, né? Vou contar um pouquinho da minha história e ver se posso contribuir, e acredito que isso vai ajudar alguns aí. Eu saí de casa aos 15 anos e me amiguei com uma mulher que era então 10 anos mais velha que eu. Ela tinha 25 anos, eu 15. E aos 15 anos, em razão até desse momento turbulento que eu passava na minha família, eu comecei a frequentar a igreja evangélica e me converti aos 15 anos. Aos 18 anos eu já era líder de jovens, aos 20 anos eu já estava dirigindo igreja, a Assembleia de Deus aqui do Jardim Santa Luzia. E desde então não parei mais de dirigir igreja, dei aulas de teologia em diversos institutos, IETEB, ETAD, IBF, escrevi livros de homilética, ministrei em congressos, encontro de jovens, encontro de casais, enfim, eu tinha um ministério extremamente ativo, exerci diversos cargos administrativos na igreja, secretário, tesoureiro de campo, vice-presidente do campo, e aos 39 anos então eu me vi com um acúmulo de atividades, um acúmulo de atribuições já como advogado, me vi num estágio de depressão muito profundo. Tão profundo que eu por diversas vezes pensei em tirar minha própria vida. Estou falando isso a primeira vez aqui em público. Só as pessoas mais próximas que sabem sobre essa fase difícil da minha vida. Que eu vivi aí um período de depressão muito difícil. Onde eu olhava para os lados e apesar de todo o ministério, eu me lembro bem de um dia que eu acordei e olhei para a minha vida e disse, poxa, tudo que as pessoas desejam ter eu tenho. Graças a Deus uma boa profissão, graças a Deus uma boa família, graças a Deus uma boa casa, carros, dinheiro, um ministério, prestígio na cidade, mas eu não quero mais viver assim, eu estou infeliz. Eu comecei a chorar e eu briguei comigo mesmo para não tirar minha própria vida. E aquilo foi se agravando e esse estágio de depressão levou cerca de 5 anos. E a gente orgulhoso não quer procurar ajuda de psicólogo, terapeuta. Então eu fui me trancando naquele meu mundo e então chegou uma hora que eu não aguentei mais e pedi o divórcio para minha ex-mulher. Antes disso, até para não causar um trauma à igreja, eu entreguei todos os cargos administrativos e ministeriais, a igreja que eu estava dirigindo, os cargos na diretoria que eu exercia, porque eu não queria causar um trauma à igreja, então eu entreguei todos os cargos e eu falei, bom, eu vou precisar resolver esse problema na minha vida, porque eu não estou feliz e eu não quero viver assim. E se for para viver assim, eu prefiro morrer. E tomei a decisão, chamei a minha ex-mulher, fizemos um divórcio amigável, levou 40 dias todas as tratativas, com os meus filhos participando, e fiz um divórcio amigável, consensual. E eu confesso para vocês que não foi fácil, não foi nada fácil, porque eu que havia dado toda a minha vida para o ministério, exercendo atividades no ministério, de repente eu vi o ministério e os irmãos que tanto ajudei virarem as costas para mim. Eu que ordenei tantos obreiros ao ministério, eu que ajudei tantos obreiros a exercer o ministério, ajudei a tantas famílias, de repente eu me vi ali, acho que talvez por conta do cargo que eu exercia, do prestígio que eu tinha como pastor, eu me vi completamente sozinho.
e abandonado literalmente pelo ministério. Como eu nunca dependi financeiramente da igreja, isso não me causou prejuízo financeiro. Eu vivia e sempre vivi do meu trabalho fora, nunca fui remunerado por nenhum trabalho que exercia no ministério. Mas foi muito, muito, muito traumático. A experiência que eu tive é que, e que eu tenho até hoje, é que a igreja ela aceita a prostituta que pintou e bordou lá fora, ela aceita o ladrão que fez todas as coisas erradas lá fora, ela aceita o drogado, o maconheiro, o traficante que fez tudo de errado lá fora, o homicida ela aceita e abraça. Mas se um obreiro da igreja ele passar por uma situação como essa, pouco importa o motivo, e tiver que passar por um divórcio, a igreja, infelizmente, de forma genérica, ela vai virar as costas. Ela literalmente vai abandonar. E, meu Deus do céu, abandonar é pouco, perto do que a pessoa vai passar. E foi muito traumático, a igreja não está preparada para isso. Eu hoje, eu confesso que eu não consigo voltar a exercer o ministério, até hoje não consegui. Tenho que fazer justiça e citar o nome de um pastor que eu nunca nem congreguei com ele, mas foi um amigo de jornada, que foi o único que, assim, até hoje, ele não desistiu de mim, que é o pastor Edson Dantas de Macedo, presidente da igreja lá, Assembleia de Deus no Parque São Rafael. Até hoje ele não desistiu de mim. E olha que eu nunca congreguei com ele. E os pastores com quem eu congreguei, os pastores para quem eu dei a minha vida, ajudando, trabalhando, me dedicando, esses, infelizmente, tem alguns que até hoje viram as costas para mim, como se eu tivesse cometido um crime gravíssimo. Então, a experiência que eu tenho é: a igreja não está preparada. Eu confesso que eu hoje não consigo me ver dirigindo uma igreja, porque eu não quero causar nenhum tipo de transtorno ou estímulo para que aquelas pessoas se divorciem. Eu entendo que o pastor ele acaba sendo um reflexo, e se você está dirigindo uma igreja, você vai acabar estimulando pelo exemplo de vida. Então eu não me vejo hoje pastoreando igreja. Cultuo a Deus hoje em casa, visito algumas igrejas online, mas tem sido muito difícil voltar a exercer o ministério, por falta de apoio, e por falta, talvez, de entendimento da igreja acerca desse assunto. Mas enfim, as pessoas que convivem comigo dizem que hoje eu estou curado da depressão. Apesar de estar chorando nesse momento, eu estou num momento muito feliz da minha vida. 1 ano e meio depois, 6 meses depois eu conheci uma pessoa, 1 ano e meio depois eu já estava casando, pessoa que tem me ajudado muito. Mas o ministério, de fato, eu não consegui voltar a exercer. Enfim, era isso que eu queria compartilhar, e espero poder ajudar aí as pessoas a formarem a sua própria opinião sobre o assunto, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe.